Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma terapeuta naturista, e o nome dela, Carolina Young. A Carolina está há relativamente pouco tempo aqui em Florianópolis, mas ela está trazendo toda a bagagem de conhecimentos dela, que envolvem muitas áreas. Mas vamos deixar que ela mesma fale um pouquinho, porque daria para 10 programas sobre a vida da Carolina. Vamos deixar que ela fale um pouquinho sobre a história dela. Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa, mas mate a minha curiosidade, porque a verdade é que nós nos conhecemos, não hoje, mas nós tínhamos nos conhecido anteriormente numa palestra que houve lá no Espaço Merlin, né? E aí eu comecei a puxar assunto e você atiçou a minha curiosidade. Eu digo, essa moça vai ser convidada no meu programa. Mas eu achei muito interessante a tua forma de conversar, de ver a vida e de expor as tuas experiências. Então, como já é tradicional no programa, gostaria que você me falasse assim, a voo de pássaro, como foi que você, uma arquiteta de formação, acabou caindo nas terapias naturais? Bom, eu tenho certeza que eu tenho que começar do princípio, e o princípio foi um contato, na minha história, assim, maravilhoso, com o meu bisavô. O meu bisavô foi uma pessoa que viveu bastante, ele viveu até os 91 anos, e quando eu estava assim, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu me lembro que já estava difícil para ele enxergar. Ele era uma pessoa ultra lúcida, ele era engenheiro de formação, mas ele era homeopata. Então, todas aquelas formulações que eram feitas em casa para os meus irmãos, para minha mãe, enfim, eu comecei a manipular para ele, porque ele tinha a caixinha dos remédios e tal. Eu me lembro muito bem disso. Não é uma história assim de contos de fada. Eu me lembro muito bem que eu gostava de abrir aquela caixinha, o cheiro de cada um, embora a base seja toda, que hoje eu sei, de álcool de cereais, mas aquilo tinha um encanto para mim. E aí esse meu bisavô era uma pessoa assim que tinha bastante cuidados com a saúde, e acho que também nos salvou, a mim e meus irmãos, um pouco daquela medicina que vinha com muitos remédios naquela época. Sim. Então tinha uma série de cuidados com a saúde, assim, caminhava todos os dias, que tipo de grãos que combinavam com que tipo de cereais, tudo que hoje a gente vê que existe aí, está sendo muito divulgado nesse resgate da gente ser mais natural, né? Entendo. Então foi lá. E aí você começou, entre aspas, como prática farmacêutica, né? E aí você, digamos, o responsável direto, teu bisavô. Digamos, foi o padrinho. E depois teve o processo da vida, né, que eu acho que veio numa primeira chamada com yoga, quando eu tinha 18 anos, que eu fui praticar, gostei muito, fez uma diferença enorme na minha vida, pratiquei por 2 anos, teve um impacto muito interessante para mim, embora eu fosse garota e tudo. E depois eu já estava com uns 21, 22, quando eu fui convidada para assistir uma aula de Tai Chi Chuan. Então aí foi uma outra etapa. E aí você foi picada pelo vírus do Tai Chi Chuan? E quanto tempo você praticou Tai Chi Chuan, amiga? Bom, praticar eu pratico até hoje. Então, se eu comecei em 73, a gente está em 2009. Nossa, 36 anos? Isso. Olha! Quer dizer, teve os momentos assim que eu pratiquei menos enquanto eu estava tendo os meus filhos. Então, foi um período que eu não praticava com tanta assiduidade, mas eu nunca parei, né? E para quem não entende nada do assunto, me diga, o Tai Chi Chuan é uma terapia ou é uma arte marcial? O Tai Chi Chuan é uma arte marcial. A origem dele
é muito interessante, porque embora seja uma prática que nós sabemos de origem chinesa, no princípio mesmo, isso contado pelo meu mestre, e depois eu tive a oportunidade de confirmar em algumas leituras, foi num templo Shaolin. Então, esse templo era um templo na Índia, e Bodhidharma, parece que é a figura lendária, que vendo que os monges que ficavam em meditação estavam se enfraquecendo muito, achou que eles precisavam de uma prática para se revitalizarem. Sim. Né? Então, essa é a história, vamos dizer, mais tradicional, de que esses exercícios começaram lá. E depois, em algum momento, então seria praticamente a mesma origem quase do yoga, lá para trás. Bem para trás, né? E depois, em algum momento, foi dividido. O yoga passou a ser a prática interior e o tai chi, adaptado a toda uma flexibilidade, e eu vou usar uma palavra que não é da tradição chinesa, mas uma malícia, né, que você tem de descobrir tão bem o teu centro que você está pronto para lidar com todas as direções ao mesmo tempo, ele acabou sendo uma prática de artes marciais. Eu já vi, naturalmente, e acredito que os telespectadores também já tenham visto, demonstrações de Tai Chi Chuan, né? E o que chama a característica é que aquilo é feito bem devagarzinho, coisa e tal. E em uma ocasião eu estava assistindo uma prática e do meu lado tinha um camarada que ele era um tremendo de um gozador, mas ele teve uma... né? Ele pegou a coisa, ele disse assim... Isso aí é karatê de tartaruga. Eu achei uma graça incrível de onde ele foi tirar a ideia do karatê de tartaruga. É porque, na verdade, eu percebi só o inverso. Eu nunca tinha feito karatê na minha vida. E eu pratiquei o tai chi muito tempo. E uma vez eu estava com um professor, na verdade, considerado um mestre no karatê, e fui assistir uma aula. E aquilo estava me interessando, porque era uma pessoa assim, muito qualificada para ensinar o que estava ensinando. E em determinado momento eu estava assistindo e eu tive a pretensão de achar que eu seria capaz de fazer todos os movimentos, embora eu nunca tivesse, eu não testei, né? Mas porque o princípio é todo o mesmo. Então, a forma como se gira, é todo o mesmo princípio. Agora, não é a ideia do tai chi, não é o movimento, digamos, semelhante ao karatê, lento. A lentidão do tai chi, porque às vezes as pessoas dizem assim, Carol, eu não posso fazer tai chi, porque eu não tenho, eu sou muito agitado, e vocês ficam lá todos zen. E não tem nada disso, porque na verdade é uma atenção plena, é um estado de atenção pleno. Então, para você ter aquela lentidão do movimento, não é que você está lá muito zen, não, como o pessoal fala. Concentrado. Você tem que estar absolutamente concentrado para poder conseguir aquela continuidade do movimento. E, na verdade, é a força interna de uma intenção. Então, quando você faz um movimento assim, por exemplo, né, dentro da arte marcial, você seria capaz de derrubar alguém, às vezes até com a própria intenção. Que é o aspecto do Qigong, como eu falei para você, do Tai Chi. É uma energia de intenção que você coloca. Então, os mestres de Qigong, eles eram capazes, por exemplo, de ter uma pessoa andando, se ele fizesse isso de longe, a pessoa era capaz de cair. E nisso não tem nenhuma mística, segundo eles, e simplesmente uma capacidade de lidar com o campo energético, invisível para a gente. Não sei se eu falei demais. Não, tá interessantíssimo. O que é que vocês acham, telespectadores? Essa vocês sabiam? Eu confesso que essa daí do camarada fazer assim de longe e o outro sair catando cavaco, a gente vê essas coisas nesses filmes, principalmente chineses, não japoneses, chineses. Sempre. E a gente vê esse pessoal sair voando, aquelas coisas todas que eles fazem, a gente diz, isso é pura picaretagem. Mas eu já tinha ouvido algumas coisas assim, que lógico, eles exageram nos filmes, porque são filmes de aventura e tudo. Mas fazem uma alegoria sobre... É uma alegoria. Mas algumas coisas... Uma ocasião eu vi, Carolina, uma demonstração de Aikido. Né? E
o mestre era um velhinho que, sinceramente, se ele tivesse com uma roupa comum, lógico, ele era oriental, mas com uma roupa comum, eu olharia assim, eu dou um peteleco nesse cara, o cara entra por dentro da parede. Mas eu vi esse camarada derrubar um bocado de gente, e ele não fazia força nenhuma, ele é como se ele induzisse a pessoa, ele botava delicadamente a mão na pessoa, empurrava a pessoa, saía catando cavaco, dava um salto mortal, se estatelava no chão. Exatamente. E isso é pura técnica, é pura aparato, essa coisa toda. Eu digo, meu Deus, quantos anos de treino esse camarada não deve ter. E eu agora, lógico que eu estou exagerando, mas por um momento já aqui, instintivamente, já fiquei de frente para você, porque eu digo, poxa, 36 anos de experiência, caramba, daqui a pouco, se vocês me verem ser ejetado aqui da cadeira, vocês já sabem que ela decidiu dar uma demonstração, uma canja para os telespectadores, e a vítima é você, eu. Não, muito pode bem. ter certeza que não. Eu sei que não, amiga. Muito bem, amigos, o assunto é interessantíssimo e olha, nem arranhamos a casca do ovo. Nós estamos indo para o nosso intervalo e já voltamos. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, estamos de volta com a terapeuta naturista Carolina Young. Bom, então, no bloco passado você já começou a desfiar o rosário da sua vida. E aí, como já tinha avisado os telespectadores, é muita coisa para ela contar, mas aí ela já deu outra pista. Então já sabemos que só 36 anos de prática de Tai Chi Chuan, não precisa dizer mais nada. Agora, ela no decorrer do processo já soltou outra pista interessante que acho que vale a pena explorar. A Carolina também aprendeu Qigong. Carolina, agora eu não posso perder essa oportunidade. Me diga, o que é Qigong? Bom, sobre o Qigong, eu quero fazer uma ressalva antes de começar. Porque o Tai Chi, eu tive o meu mestre, eu tive dois, na verdade. Comecei com um mestre que trabalhava mais a parte de luta, e depois eu fui discípula do mestre Liu Pailin. O mestre Liu Pailin acabou se tornando uma pessoa muito conhecida no Brasil. Ele teve muitos alunos por aqui, viajou, ele recebeu prêmios, depois na China voltando para lá, de medicina e tal. Então, meu mestre é o mestre Liu Pailin, que é o mestre de Tai Chi Chuan. E eu nunca aprendi o Qigong com ele. Eu fui aprender o Qigong com a Lúcia Li, que já era uma discípula dele, enfim, depois de umas viagens que ela fez para a China e tal. Então, o Qigong, eu nunca ensinei o Qigong da mesma forma que eu ensino o Tai Chi. Eu usava algumas coisas que eu tinha aprendido do Qigong. Então, eu vou falar sobre o Qigong assim, com bastante humildade, a partir daquilo que eu sei. Né? Então, o Qigong bom, o Qi, né? Qi em chinês é a energia vital, né? E aí a energia vital é tudo que existe entre o céu e a terra aqui passando pelo homem. E o Kung, essa palavra Kung, ela significa como se fosse a maestria. Então, por exemplo, se você for numa creperia e tem aquele chefe fazendo um crepe de um jeito que você nunca viu outro, então a gente diria que ele tem o Kung de fazer o crepe. Então é a maestria, é a sua capacidade de lidar bem com alguma coisa. Então o Qigong é a maestria sobre a energia, é a sua capacidade de conhecer os caminhos da energia e fazer essa energia circular. Então, voltando, né, para aquela questão que eu acho que não é questão, o ponto central, né, do Tai Chi Chuan é o homem entre o céu e a terra. Entendo. Então, são as três forças que a gente diz, né? É o homem, a energia celeste, a ordem celeste, a energia da terra, da natureza, e como é que essas duas energias fazem o casamento em você. Sim. Então, a gente tem sempre essa energia circulando. E isso vai mudar dependendo, por exemplo, se eu me alimento bem, se eu tenho uma vida mais saudável ou não, eu tenho uma energia que circula melhor. Sim. Né? E essa energia tem a sua herança ancestral e tal, enfim. Quanto mais eu reconheço e conheço como essa energia circula por mim, mais eu posso preservá-la. Entendo. Tá? Então, o Qigong
o Tai Chi, ele tem na sua essência esse propósito da preservação da energia. Porque quando você é bebezinho, você tem uma energia que não acaba, né? Ela está circulando. Sim. Depois, a partir da sua adolescência, você já começa a receber e perder um pouco dessa energia. E na visão dos taoístas, a partir de uns 21 anos, você só perde. Então, dali para frente, cabe a você aprender a preservar essa energia. Já o Qigong é você saber usar essa energia. Então, no caso, você ser capaz de direcionar a energia, você ser capaz de trazer ela toda para o seu centro e dirigir, por exemplo, que é aquelas demonstrações que você já viu, todos nós já vimos aqui, da pessoa que vai e faz uma pilha de tijolos ou de telhas e ela vai lá e quebra. Eu vi um dia num programa de televisão uma senhora idosa fazendo isso, quer dizer, como ela vai conseguir quebrar aquelas telhas e não é um truque, né, com a própria mão, sem se fragilizar toda. Então, eu vou tentar explicar. Seria como se eu, naquele momento, juntasse toda a energia possível que eu consigo da terra e do céu, centralizar e direcionar para a minha mão. E quando eu digo toda a energia, não tem nada de, assim, tão místico nisso, né? Porque, na verdade, assim, quando eu penso, quando eu falo, quando eu estou me adequando a um ambiente, eu estou usando energia para isso. Sim. Então, quando você é um praticante, você tem também aquele exercício do silêncio, que não é um silêncio só da boca, né? É um silêncio maior. Na medida que eu vou me silenciando, eu vou trazendo essa energia para o meu centro. E aí eu dirijo, e no caso, os praticantes do Qigong são capazes de matar um inimigo, enfim, com a sua força. Então, e há quanto tempo você, vamos dizer, se interessa por esse tema, amiga? Bom, o tema da energia vital, eu acho que foi a partir da minha prática com o mestre Liu, que começou em 79, são 30 anos. 30 anos. E depois disso, eu fui me interessando por outras áreas que lidam com o mesmo tema, que é a saúde, que eu chamo, hoje em dia eu chamo de saúde integral. Porque eu sei que o Qigong também é muito utilizado para restabelecer a saúde das pessoas, né? Então, de que maneira o pessoal utiliza o Qigong para restabelecer um corpo debilitado por uma doença, por exemplo? Então, no caso de que eu seja o praticante do Qigong e eu queira restabelecer a minha própria saúde, eu vou aproveitar o benefício que aqueles movimentos, que são movimentos milenares, né, que trazem vamos dizer, uma tecnologia já muito antiga, eu vou aproveitar a harmonia que esses movimentos trazem, de forma que enquanto eu estou praticando, eu deixe, eventualmente, de repetir padrões que possam ser os padrões nocivos para a minha saúde. Então, vou dar um exemplo prático. Digamos uma pessoa que tem a pressão alta, né? Então, tem um movimento do Qigong, eu falei que eu não ia fazer prático, mas vou mostrar. Não. Tem um movimento do Qigong que a gente sobe e desce as mãos, claro, não é sentado. Então, eu faço esse movimento. Então, na verdade, quem está olhando está vendo uma pessoa que está circulando. Mas aqui eu estou trazendo a energia, aqui eu estou direcionando ela quase para o meu ventre através do meu cotovelo, e aqui eu estou largando e soltando toda essa energia que circulou em mim, pelas mãos, pelos pés. Então, eu estou fazendo um circuito. Na medida em que eu faço esse circuito, seria como uma respiração, que não é só essa pulmonar, é uma respiração em que eu trago para mim a energia do céu, da terra, e reciclo aquela energia que está em mim. Então, eu estou dizendo de um benefício pessoal, que um praticante possa tirar. Agora, existe, na China hoje que eu sei, eu não assisti, alguns filmes que mostram praticantes de Qigong, por exemplo, que vão a hospitais ajudar pessoas que têm algum tipo de debilidade física, limitações motoras, porque a pessoa possa estar paralisada e o praticante de Qigong, ele consegue, através dessa intenção muito focada e muito treinada, fazer com que, por exemplo, um membro que não está, que tem uma lesão
considerada irrecuperável, se movimente. Então, seria como uma fisioterapia energética, enfim, a pessoa movimenta o corpo através da energia do outro. Olha, caramba. Agora, isso eu não sou capaz de fazer, eu estou só contando, é praticamente uma curiosidade. Não, mas a gente sabe que essas coisas existem. Agora, lógico, não é... Muita gente... Tem as pessoas que são muito imediatistas, né? Então, vou fazer um curso de Qigong, um fim de semana fazer Qigong, já sou mestre em Qigong. Que isso, meu você amigo? Tocou num ponto muito importante. Não chuta, né? Não é assim. Né? Por exemplo, eu vejo também, houve uma época aí que, há uns anos, agora já não tanto, mas pessoal aí com Feng Shui ou Feng Shui, né? A gente via camarada aí fazendo curso de Feng Shui e já dava consulta. Até que um dia eu peguei um livro sério sobre Feng Shui e descobri que o Feng Shui, na realidade, originalmente, ele foi lançado para se escolher o lugar em que os ancestrais daquela família eram enterrados. Então, o Feng Shui só servia para escolher o local de enterro da família. Ponto final. Com o correr dos séculos, aí se fez o Feng Shui para melhorar a situação de uma casa, vibrar bem e tudo. Aí, olha, o pessoal só estudava para escolher o local do túmulo dos antepassados. E estudava que era uma desgraça. Aí depois começaram a levantar as novas normas para fazer uma casa, vibrar bem. E aqui no Brasil a gente vê quantos cursos de Feng Shui de um fim de semana, imersão em Feng Shui, um fim de semana. E o cara já sai cobrando consulta. Eu digo, minha Nossa Senhora, ou nós ocidentais... Porque o brasileiro, ele tem um aspecto muito interessante, né? Essa curiosidade e interesse, e ao mesmo tempo, assim, uma facilidade de experimentar as coisas. E o jeitinho. Então a gente aprende e vamos experimentar. Faça aqui em casa mesmo, né? Muito bem. Então, amigos, fiquem de olho. Qigong, Tai Chi Chuan, e no próximo bloco vamos mostrar outra especialidade da Carolina Yang. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, para constar, estamos entrevistando a terapeuta naturista Carolina Yang e especialista em uma porção de coisas que vocês foram vendo no decorrer do programa. Agora vamos pegar mais uma especialidade da Carolina. Carolina, muito bem, o teu lado oriental já foi bem especificado. Agora vamos entrar em algo que, teoricamente, historicamente, os florais. E isso começou no Ocidente, né, com o Richard Bach, né, o famoso florais de Bach. Eu sei que você também estudou esse assunto. E aí, como é que você adentrou nesse conhecimento? Dos florais, eu comecei com um curso que foi dado em Campinas pela pessoa que trouxe para o Brasil oficialmente a terapia floral do Centro Bach, porque existem outros centros atualmente, que é a Carmen Monari. Ela é uma médica homeopata. Eu fiz um curso muito interessante, porque eu fiz o primeiro curso de formação em terapia floral, e os primeiros a gente tem, né, aquele lado que é sempre cobaia. E então, por exemplo, eu fiz um curso que durou praticamente 2 anos, e atualmente ele é dado em 9 módulos, a pessoa faz em 9 meses, então ficou mais curto, mas por ter sido o primeiro, foi um curso muito interessante, a gente teve muita experiência assim vivencial. E eu gostei muito, então a terapia floral entrou para mim dessa forma. Depois eu acabei fazendo um curso na Califórnia, do sistema da Califórnia, porque atualmente são muitos sistemas, né? Ah, sim, hoje é o que mais tem. Prolifera muito. Então a gente também tem até, às vezes, fica meio assustado, assim, a pessoa não fazer floral do jardim da minha tia, né? Então, eu soube, tem vindo muito. Eu soube que existe, inclusive, os florais aqui da ilha, já inventaram.
Parece que aqui são 2 sistemas, eu não tenho conhecimento, mas outro dia me disseram que são 2 sistemas. E também os florais de São Germain, os florais do Negev, os da Califórnia, você já citou, e por aí vai. Da Austrália são 2 sistemas. Tem os florais da Amazônia, mas esses acho que eles vão cair em extinção, porque daqui a pouco de onde é que eles vão tirar as plantas para fazer os florais, né? Estão devastando tudo, né? Humor negro, meu Deus. Mas tudo bem. E, bom, você começou... Essa é uma vantagem do sistema floral. Vou aproveitar uma coisa que você falou. Porque, veja bem, é uma terapia vibracional, mas ela não depende da substância química. Você com um punhado de flores, por exemplo, que possa encher uma cuba desse tamanho, você é capaz de tirar dali, bom, eu não sei, eu não saberia dizer o quanto de florais, mas praticamente dessa água, né, as flores são colocadas sob a luz do sol. Alguns têm outra forma de preparo, mas sob a luz do sol. Essa água, ela passa por uma diluição, depois que essa essência está pronta, né, dessas flores que são colocadas ao sol, eu tenho a impressão que é de 1 para 240, eu não sei exatamente, precisaria de um farmacêutico interessado para dizer. E depois disso, vai para o frasco de estoque algumas gotas, e desse frasco de estoque nós usamos 2 gotas para fazer uma fórmula para o seu frasco, enfim. Então, na verdade... É uma dinamização contínua. Mesmo com algumas plantas em extinção, a gente teria essa vantagem de poder, nessa forma, nesse sistema, né, você usa a energia muito sutil. Então, você não precisa da química, enfim, da essência, por exemplo, fitoterápica. Mas se você já foi da primeira turma aqui dos florais, da pessoa que trouxe os florais para cá, para o Brasil... Puxa, que eu saiba, deve ter pelo menos uns 20 anos isso. Não, essa turma, a formação foi em 92. Então, por ali quase vai, 20 anos. Tá quase, né? Quase 20 anos. Caramba, você é veterano então nisso. E você ficou só nos florais de Bach ou você... bom, você fez os da Califórnia? Eu fiquei muito tempo com os florais de Bach, na verdade, porque eu estava passando por um período da minha vida assim, com todos os filhos, com algumas dificuldades no orçamento, e aí... na época, quando esses outros sistemas, o pessoal vinha para o Brasil dar cursos, os cursos eram muito caros. Então, às vezes eu até invejava um pouco, assim, no bom sentido, né? Meus amigos falavam, acabei de fazer um curso, Carolina, maravilhoso, com um rapaz que veio da Austrália, mas aí eu nunca era possível, não era acessível para mim. E isso acabou, como tudo na vida, né? Trazendo um benefício enorme, porque eu aprofundei muito no meu trabalho com os florais de Bach. Então eu fui descobrindo recursos ali dentro, com muita criatividade e muita inspiração do céu, graças a Deus, o que acho que valeram muito a pena. Então, quando eu pude fazer o curso na Califórnia, já foi em 98. Então eu já tinha me aprofundado bastante nos florais de Bach, já estava há 6 anos só com os de Bach. E eu fiquei com esses 2 sistemas, assim, que até Califórnia agora... até agora... Aqui dos florais brasileiros, não aproveitou nenhum, então? Os florais brasileiros têm uma história curiosa, porque eu morei alguns anos no Cerrado, numa área de preservação. E era uma reserva ecológica, enfim, um sistema meio comunitário, assim, várias glebas, que as pessoas, na época, moravam juntas. E depois foi dividida, e a minha vizinha de gleba é uma catalã, tem uma filha que inclusive mora aqui na ilha, e ela criou um sistema lá. Então, algumas flores dessa terra, onde eu não moro hoje, mas que existe lá no Cerrado, são os florais do Cerrado. Os florais de Gabriel. Já tinha ouvido falar também, os florais do Cerrado. Mas eu não aplico, eu não prescrevo. Eu tenho um contato com ela, mas eu não prescrevo ainda. Bom, mas do jeito que eu estou observando que você é curiosa por esses temas, não demora muito. Eu sou apaixonada pela saúde, assim, pelas possibilidades de autocura. Eu sou apaixonada mesmo, Jaime. Que bom, amiga. Olha, é bom a gente ver uma pessoa com esse pique, esse entusiasmo, essa sede de conhecimento. Eu, sem puxação de saco, só tenho a elogiar você, não
pretenso conhecimento que não dá nem para aquilatar num programa de TV, mas principalmente pelo entusiasmo que você está manifestando e pela entrega, que a gente nota que você, quando decide, você se entrega de corpo, alma e espírito. É verdade. Dizendo que nem costuma se dizer, o fulano se apaixonou, e não me refiro à paixão amorosa, me refiro à paixão de vida, né? Quando ele se apaixona, ele arreia os 4 pneus e mais o step, né? Então, eu estou vendo que você é de arrear os 5 pneus quando se apaixona por alguma coisa. Realmente esse tema da saúde... E acho que desde que eu sou bem nova, assim, me interessa, por exemplo, sempre me interessou, assim, essas histórias de pessoas que foram consideradas, assim, casos terminais e de repente conseguiram dar a virada. E muitos dos curadores que a gente conhece no mundo têm essa história. Agora, uma perguntinha, assim, bem objetiva, né? Com todas essas coisas que você aprendeu e que você utiliza, na realidade, qual é o teu tipo específico de trabalho terapêutico? Como é que você... Por exemplo, eu chego para você e digo, olha, eu estou mal e eu quero que você seja a minha terapeuta. Bom, o que é que tu vai fazer comigo, amiga? Bom, tem 2 aspectos, né? Um deles é essa... interesse que eu tenho da relação do corpo, da mente, da alma. Então, mesmo que o paciente chegue com uma crítica, que o paciente chegue com um pedido, com um problema específico, comportamental, emocional, eu sempre me interesso pelo tipo de alimentação que ele tem, como é que é o sono, enfim, como é que ele cuida do seu corpo. Uma sistemática para ir atrás. E aí me interessa também um pequeno relatório que a pessoa me passe das condições de saúde dela. Isso eu não sou médica, não posso trabalhar com isso, mas isso me interessa porque quase sempre existe uma relação, né, do seu corpo, como a saúde do seu corpo, seu equilíbrio, como um mapa do seu comportamento, da sua forma de enxergar a vida. E quando eu digo alma, eu assim me refiro à parte dos sonhos que você tem, da forma como você cultiva as suas virtudes. Então, me interessa tudo isso. Então, esse seria um dos aspectos, assim, de que no paciente me interessa um pouco de tudo. Sim. Agora, a minha conduta é sempre a partir do presente. Então, isso foi algo que eu herdei e aprendi e agradeço muito, assim, como uma base da terapia floral. O Dr. Bá dizia que você lida com os problemas como as camadas de uma cebola. Você tenta ir trabalhando de fora, depois que você tira, digamos, o desconforto mais agudo, aquilo que mais te incomoda, vai se revelando aquilo que está por trás. Então, essa é a minha forma de lidar. Me interessa, assim, o momento presente do meu paciente. Eu comecei com uma brincadeira que eu usava para as crianças e depois acabou se estendendo para os adultos, que é assim, se eu fosse o Aladim, quais eram os 3 desejos que você me pedia agora? Os 3 desejos, olha... Não que eu seja capaz de realizar, hein? Meu Deus. É a pista que eu preciso, a minha conduta como terapeuta. Um gênio de saias aqui. Não. Olha, se pareceu pretensão, esqueça. É só para eu poder localizar. Eu vou aproveitar. Não, mas meus desejos... Olha, amiga, sem salto mortal, mas eu cheguei a uma fase da minha vida que eu estou mais naquela de agradecer o que eu recebi da vida do que de pedir coisas, desejar coisas. Não, está muito certo. Eu trouxe, assim, a ideia dos 3 desejos agora, no sentido de que às vezes a pessoa me diz, olha, Carolina, o primeiro desejo, me livrar dessa dor de cabeça que me atormenta. Sim, não. Enfim, o que é aquilo que mais te incomoda hoje? Inclusive, eu sempre coloco a ressalva, é claro que o maior desejo é a paz do mundo, a saúde do planeta. Então, a gente está colocando o que eu quis trazer para você como exemplo da minha conduta, né, no consultório ali, que quando eu brinco e falo, bom, se eu fosse o Aladim, o que você me pedia? Porque você ali consegue perceber
qual é a necessidade do paciente? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, 54 desejos, não consegue falar 3 para mim. E às vezes ela tem um só, tão contundente, que aperta tanto o peito, que ela nem quer falar mais dos outros 2. Então, é para mim um termômetro do meu paciente. Se você fosse o gênio da lâmpada da Aladim, sabe o que é que eu queria? Que você fechasse de uma vez por todas a caverna da Alibaba com toda aquela turma que está ali mandando ver. Trancar eles lá para eles nunca mais saírem. Eu acho que era um desejo coletivo que seria muito bom. Eu não devia ter tocado nesse assunto, porque isso aqui é uma terminologia tão pessoal. É verdade. Mas eu acho interessante ver como é que a pessoa, uma criança, por exemplo, né? Às vezes a criança diz, bom, meu primeiro desejo é que o meu pai tivesse mais dinheiro. E naquela frase, às vezes, eu posso detectar muito mais coisas do que um simples materialismo da família. Às vezes é uma criança ultra preocupada, por exemplo, com os familiares, enfim. Não, eu entendo. Né? Amigos, estamos indo para mais um intervalo. Vocês estão vendo, quanto mais a gente puxa, mais coisa sai daí. Até o Alibaba. Então, amigos, já voltamos. Só um instantinho. Meus amigos, estamos entrevistando neste último bloco, que pena, o tempo passou muito rápido nesta entrevista e acreditem, não deu nem para arranhar a casca do ovo. Mas nós estamos entrevistando a terapeuta naturalista, holística, Carolina Young. E no último bloco, eu até por um momento digo, caramba, ela é uma terapeuta que ela realiza desejos. Ai, ai, ai. E aí começamos a conversar durante o intervalo e aí a coisa foi colocada nos trilhos, nos eixos. Na realidade, meus amigos, a Carolina não é que ela realize desejos das pessoas. Nossa, Deus me livre. Mas ela faz melhor, por incrível que pareça, porque ela ajuda as pessoas a descobrirem quais são seus verdadeiros desejos e depois ela orienta para que essas pessoas, com uma técnica que ela passa e pelo próprio esforço da pessoa, ela consiga alcançar um atrás do outro os desejos a que ela se propõe, conseguindo com isso o quê? Simples. Primeiro, o resgate da autoestima, o resgate da autoconfiança, a consecução dos seus desejos e, principalmente, com a estabilidade emocional em dia, o físico melhora numa exponencial infinita. Então, daí é que eu decidi colocar por minha conta que ela não só é uma terapeuta naturalista, mas ela é uma terapeuta holística, porque ela pega os clientes, os pacientes dela, e ela vê essa pessoa, esse paciente, como um corpo, uma alma e um espírito. E ela trata das 3 coisas, e não apenas o que é que está doendo. E aí vai dar um remédio específico para aquela dor. Não é por aí. Hoje o conceito moderno de medicina é esse, tratar a pessoa no seu tripé, corpo, alma e espírito. E ela está nessa linha. Palmas para ela. Então, amiga... Posso fazer um comentário antes de você fazer a primeira pergunta? Eu queria dizer o seguinte, que quando a gente diz realizar os desejos, essa palavra desejo, na nossa cultura, é essencialmente materialista, né? Os desejos estão quase sempre relacionados ou com o que eu digo que é ou o glamour, né? A fama, ou então os bens materiais. Então, qual é o seu desejo? Trocar de carro, trocar de casa, ter um bom salário, levar meus filhos para viajar, etc, etc. Ou, no caso da saúde, qual é o seu desejo? Me curar de alguma doença, enfim. Então, o comentário que eu queria fazer, só para que fique claro aqui, assim, como é a minha visão,
é que muitas vezes o nosso sofrimento vem porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer. É evidente que existem casos fora desse contexto que eu estou colocando. Se uma pessoa está com uma doença gravíssima, ou muitas vezes não é nem você que está, é alguém da sua família que está, seu maior desejo é ver aquela pessoa saudável. Mas vamos colocar assim em termos assim mais suaves, né? Os pequenos desconfortos, as doenças não tão graves que a gente possa ter. Então, e às vezes não são as doenças do corpo, né? São os sofrimentos emocionais. Sim. Muitas vezes, na nossa cultura, né, na nossa sociedade, nessa demanda toda profissional, de realização de desejos, porque é uma sociedade que põe esse foco dessa forma, você se dispersa tanto de si próprio, que tem um momento que você sente que você está insatisfeito e você não sabe nem exatamente o que. Então, o que você faz? Aquele acúmulo de insatisfações, que às vezes vem de um longo termo, você focaliza e, por exemplo, o seu marido te trai com uma outra mulher, então o seu mundo desaba por causa disso. Realmente é cruel uma traição, né? Qualquer mulher nessa condição sabe disso. Mas, às vezes, aquele sofrimento e a forma como você se entrega para aquele sofrimento, ela é proporcional a uma série de vazios que estavam já dentro de você, com relação à sua própria vida, enfim. Vamos dizer que esse sofrimento é a consequência, não é a causa. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente diz, quando eu brinco com o meu paciente, com alguns, não é com todos, e eu digo, se você tivesse 3 desejos aqui hoje, o que você pediria? E a pessoa para, aquilo faz com que ela, muitas vezes, repense até a ida dela ao consultório, né? Inclusive porque às vezes eu tenho essa conversa com um paciente que já está em tratamento ou que eu já conheço há muitos anos, né? A minha terapia não tem essa característica, por exemplo, da psicoterapia, que a pessoa vai semanalmente, né? Ela não precisa ir semanalmente, tem casos que ela vai. Às vezes ela vai mensalmente, eu tenho pacientes que se programam para cada 6 meses, está lá no consultório, fazem uma reciclagem, ou alguns anos, enfim. Então, muitas vezes essa questão, quais seriam os seus 3 desejos hoje? Quer dizer, é você ser delicada com você, a ponto de ser capaz de pensar, bom, se eu pudesse mudar 3 coisas na minha vida hoje, o que eu mudaria? E às vezes, nessa busca, você se surpreende, porque às vezes você acha que é uma coisa e quando você para um pouco, você vê que tem outra que está ali pulsando e que às vezes dói mais. Sim, entendo o que você quer dizer. Então essa é a minha conduta no consultório. Bom, na realidade, vamos dizer que de alguma forma você também poderia se autodefinir como uma facilitadora. Com certeza, acho que é isso mesmo. Né? Eu digo assim, às vezes as pessoas que não me conhecem perguntam, mas Carolina, como que é esse seu trabalho e tudo? Que é meio amplo, envolve a parte corporal, que eu gosto muito, terapia corporal. E a terapia floral, e eu gosto de dizer assim, que eu ajudo as pessoas nos seus processos de autocura, porque isso é que me interessa muito, os caminhos de autocura. E o que eu tenho que dizer, pelo que, puxa, quantos anos de estrada eu tenho nesse assunto, mas você está sendo ética, amiga, porque você não está prometendo milagres para ninguém. Embora você disse, quais são os teus desejos? Quem não te conhece pode dizer, opa, temos uma gênio aqui que vai me fazer, vai fazer assim que nem a feiticeira e vai me proporcionar os desejos. Não, e o que é interessante desculpa eu te interromper, mas o que é interessante é porque como no repertório da terapia floral, por exemplo, com os florais de Bach, digamos, você tem o grupo dos medos, né, que são vários tipos de medo, você tem a sensibilidade excessiva, então a gente está lidando aí com uma gama de padrões negativos de comportamento. Sim. Então, raiva, orgulho, submissão, dificuldade de expressão. Então, essa perguntinha brincalhona que eu faço, que eu fazia mais com as crianças e agora às vezes eu faço com os adultos também, ela tem uma intenção que é eu estar ali detectando, às vezes, até alguns temas que eu não vou cuidar no sentido amoroso, naquele momento. Mas às vezes a pessoa me diz, isso, e a gente acaba
se aprofundando num desses temas, que seja, eu ando muito depressiva, por exemplo, mas aquela resposta que ela me deu me dá um panorama, às vezes, de temas que eu vou lidar com ela muito tempo depois. Né? Então, às vezes a pessoa diz, eu gostaria de não falar tanto, por exemplo, né? No meio, aí ela dá uma risada e me conta, me relata alguma coisa que aconteceu no escritório, porque ela se comprometeu, enfim, é uma besteirinha que eu estou colocando aqui. Mas naquele momento, ela está me trazendo uma informação valiosa. Com certeza. Entendeu? Então, essa brincadeira dos desejos... Que te ajuda no teu diagnóstico. Exatamente. Muito bem, meus amigos, vocês acabam de ter assim uma leve amostra grátis do que é e de quem é Carolina Young. E o que eu posso dizer a vocês? Vocês têm desejos? Todos temos, né? Mas cuidado, hein? É mais do que isso. Vocês estão precisando de ajuda para resolver problemas que vocês sozinhos já tentaram, ficaram carecas de tentar e não estão conseguindo, e portanto vocês estão chegando à conclusão que vocês precisam de ajuda, e talvez muitos de vocês procuraram, mas não estão se acertando com a ajuda que vocês estão recebendo. A pergunta que eu faço e que não quer calar é a seguinte: por que não tentar a Carolina Young? Por que não dar uma oportunidade a ela para ela mostrar o que ela faz? Já deu para perceber dessa nossa entrevista de hoje que quando ela se mete numa coisa, ela vai até as últimas consequências. Ela não é aquela que faz um cursinho de fim de semana e já está pontificando. Ela treina, estuda, pesquisa anos, anos e anos. Isso para mim é ponto positivo. Então, já sei, vocês devem estar dizendo assim, bom, ok, nos convenceu. Agora eu quero que você nos dê o caminho das pedras. Muito bem, o caminho das pedras, vocês até já devem estar sabendo o que eu vou dizer. Vocês querem encontrar a Carolina Young? Nada mais fácil. Eu peço a técnica para colocar o telefone e o e-mail da TV Capital. Ou então, se quiserem, o meu telefone e meu e-mail. E tanto a TV Capital como eu, particularmente, nos comprometemos que nós daremos o caminho das pedras, o número do telefone e o endereço. Vamos pensar o caminho das flores. O caminho das flores, melhor dito. Floral. Né? É verdade. E vocês terão o caminho das flores para encontrar a Carolina e marcar uma entrevista com ela. Eu posso dar uma pista para vocês. Atualmente ela atende numa clínica no bairro Santa Mônica, aqui da capital. Portanto, olha aí, já ajudou um pouco. Mas o endereço correto, por favor, liguem para nós, escrevam para nós. Vocês não sabem com que prazer, com que alegria nós recebemos os pedidos de vocês e atuamos em cima deles. Portanto, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Carolina, foi um prazer muito grande tê-la recebida aqui como nossa convidada e já está convidada para uma próxima oportunidade, que eu espero que seja o mais cedo possível. Já estou com vontade de vir explicar o que são os florais, porque agora eu fiquei pensando, nossa, a gente fez tanta brincadeira aqui e a essência de como é. Né? Mas você tem que dar o gosto da curiosidade. Tá, combinado, mas então, eu agradeço muito também de ter estado aqui. Foi um prazer, realmente. Muito contente de poder estar partilhando coisas que eu sinto que também, com muita gratidão, com certeza, Deus trouxe para a minha vida. Volte sempre, amigo. E nós, amigos, é chegada a triste hora da despedida. Que vocês tenham uma ótima semana, que vocês comecem a catalogar os seus desejos, gostaram da indireta? E recebam o meu cordial abraço e já deixamos marcado o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo dia, neste mesmo canal. Nos vemos. Um grande abraço.